Então, pessoal, agora já no capítulo 15, chamado O que temos o direito de esperar dos outros e do Estado, a gente já vai entrar mais nessa parte do Estado mesmo, né? Nessa relação entre as famílias, na parte política. É interessante que ele coloca ali uma frase no início: ama teu próximo como a ti mesmo, que é um principal mandamento cristão, certo? E que depois Jesus vai dar mais perfeição ainda quando ele fala: ame ao próximo como eu amei vocês, né? Se amem entre vocês como eu amei vocês. Então ele quer de nós um amor divino mesmo, né? Recebido por Deus, mas isso já é outro assunto. E depois tem a frase: haja com os outros como gostaria que agissem com você. Isso é conhecido como a regra de ouro, pessoal. Agir com os outros como a gente gostaria que essa pessoa agisse com a gente. É a regra de ouro porque ela, sob alguma forma, sob algum aspecto, está presente em uma série de éticas. Está presente na ética aristotélica, de uma certa maneira. Está presente lá no imperativo categórico da ética kantiana, de uma certa maneira. Está presente de uma certa maneira no cristianismo, no judaísmo. Então ela é a regra de ouro por isso. Ela se vê em várias éticas diferentes, vários sistemas morais diferentes da humanidade. Bom, algumas coisas importantes desse capítulo. A gente vê que quando a gente fala em direito, da onde que vem o fato de que todas as pessoas têm os mesmos direitos? Ou que a gente pode esperar de cada um a mesma coisa? Em Aristóteles a gente vê que o direito está vinculado muito àquilo que é bom, o bem real, não o bem aparente. Porque o bem real, ele se relaciona com as necessidades que uma pessoa tem por natureza. Tá? E é daí que vão vir os direitos. Eu não posso querer que na minha sociedade uma pessoa impeça, proíba, obstrua o caminho da outra, caminho de adquirir os bens reais. Por que não? Porque os bens reais são aqueles que constituem o caminho da felicidade. E a felicidade é a operação própria da natureza humana. Então, se eu pudesse esperar isso, pessoas pudessem livremente obstruir o caminho uma das outras, não tivessem o dever de não atrapalhar nessa aquisição de bens reais, eu estaria permitindo com que as pessoas atrapalhassem umas às outras de serem humanas no sentido mais próprio dessa palavra, né? Na operação mais própria de ser humano, que é aquilo que constitui a felicidade do homem como um todo, derivada da natureza. Então é daí que vai surgir o direito, os nossos direitos, certo? A gente pode esperar do próximo certos deveres, assim como os deveres que a gente tem, que são os mesmos. Eu não posso atrapalhar o outro, assim como ele não pode me atrapalhar naquilo que se relaciona com os bens reais, aquilo que relaciona com a nossa natureza. Ah, eu poderia roubar de uma pessoa então porque aquilo é um bem real? Não. Roubar não pertence à natureza humana. Porque se eu roubar o bem da pessoa, eu vou estar atrapalhando ela. Apesar de eu supostamente estar me ajudando, certo? Aí vai ser uma injustiça. E injustiça não decorre da natureza humana, é uma violação da natureza humana. Por quê? Como é que a justiça se relaciona com a natureza humana? O homem é um animal político, por natureza. Ele percebe que vivendo em sociedade, nessa relação entre as famílias, é nesse escopo que a minha natureza realmente pode ser desenvolvida até seu ápice. A gente pode realmente encontrar a nossa felicidade nesse escopo da polis, da cidade. E a forma, o que dá unidade a essa cidade é justamente essas regras que a mantém unida. A regra da justiça, certo? Que basicamente dar a cada um o que lhe é devido. Tá. E outros pontos importantes aqui é o seguinte:
se todos os homens naturalmente fossem amigos, no nível mais alto de amizade aqui, não é qualquer amizade, é na amizade de amor mesmo, se os homens se amassem, então eles não seriam injustos, e caso fossem injustos uns com os outros, se resolveriam naturalmente, porque isso é próprio do amor. Mas não é o que acontece, as pessoas não se amam naturalmente. Algumas pessoas têm menos virtude, outras têm mais, e aí conflitos aparecem. Então, Aristóteles vê aí uma certa necessidade de um governo. Aqui, em que modo é essa necessidade? Não é uma necessidade no sentido de que não é possível que não exista. Não é isso. É uma necessidade no sentido de que, ok, queremos encontrar a nossa felicidade. Não conseguimos no nível individual. Eu isolado não consigo. Não consigo no nível familiar. Porque me faltam coisas, bens, relações que eu encontro apenas no nível da polis. Ok, então a polis se faz necessária para que os homens possam encontrar a sua felicidade. É nesse sentido que ela é necessária. E vejam, importantíssimo, para que o governo ele seja bom, para que ele seja um governo que decorre da natureza humana, que seja necessário à natureza humana nesse sentido de encontrar a sua felicidade, ele precisa ser voluntário. Se ele não for voluntário, se a sua origem for a força, ou seja, a compulsoriedade, um governo compulsório que detém a força e obriga as pessoas a certas coisas, não sendo voluntário, ele não é bom. Ele não é esse governo necessário. Inclusive, ele vai ser o oposto, porque ele vai privilegiar aqueles que detêm a força. Certo? Então, o governo que é necessário e que é bom é justamente esse, que é voluntário, as pessoas voluntariamente o constituem, porque percebem racionalmente a vantagem importantíssima de tornar possível para aqueles que vivem sob esse governo a felicidade. E as regras, os direitos e a justiça, que é importante para manter as pessoas numa certa harmonia, apesar de cada um ter virtudes e vícios diferentes. E poder agir mal é poder agir bem, naturalmente. Mas o Estado, esse governo, não vai ser uma diminuição da minha liberdade? Depende do que tu quer dizer, qual perspectiva tu tá vendo aqui a liberdade. Se for a liberdade na perspectiva de que tu não vai mais poder fazer qualquer coisa, tudo que tu queira, sim, vai diminuir a tua liberdade. Agora, se tu for uma pessoa que já tá buscando a virtude, já tá buscando a felicidade, certo? Porque virtude e felicidade se relacionam, porque a felicidade é o bem maior do homem. Para que ele faça o bem maior, é preciso que ele faça bem a operação da felicidade. A gente faz bem as coisas através da virtude. Então, se eu for um homem virtuoso, ou se eu estiver perseguindo o caminho da virtude, para que eu atinja a minha felicidade, naturalmente eu não vou sentir os efeitos do Estado. Porque ele não vai. Eu não preciso ser coagido a me manter num certo caminho. Porque eu já estou nesse caminho. Então eu não tenho a minha liberdade diminuída. Nesse caso. Somente se eu, em algum momento, não for virtuoso. Aí sim eu posso cometer algum ato errado. E aí eu posso sentir esse refriamento por parte do Estado. Então, um outro ponto da realidade é que também que algumas pessoas têm uma boa fortuna, outras têm uma má fortuna. Sorte ou azar. E o Estado ele vai estar ali para justamente, de alguma maneira, esse governo, essa relação entre as pessoas vai estar ali de alguma maneira auxiliando as pessoas que têm a má fortuna. Aquele caso, a pessoa é super virtuosa, mas ela não tem os recursos para que possa ser. Então a pessoa não tem, por mais que esteja fazendo tudo certo, não detém sozinha aquilo que é necessário para que seja feliz.
aí o governo vai atuar. Porque o homem é naturalmente social. É bom para ele que na sua sociedade todas as pessoas sejam felizes. Certo? Disso decorre esse auxílio. Uma pessoa auxilia a outra a ser feliz. Tá? Mas nunca o Estado vai garantir que a felicidade ocorra para uma pessoa. Então, direitos positivos, não. O que o Estado precisa garantir, o que esse governo precisa garantir para Aristóteles é justamente essas condições necessárias, básicas, no que se refere à possibilidade da felicidade. Mas como para que uma pessoa seja feliz ela precisa ser virtuosa, o Estado não pode garantir que a pessoa seja feliz. Porque não é possível garantir que uma pessoa seja virtuosa, porque isso depende de uma ação interna, uma escolha interna da pessoa. Tá bom? Então é isso.